Uma das coisas que os alunos me falaram, alguns alunos, é que às vezes ou falta uma aula ou perde alguma coisa e as coisas ficaram muito desamarradas. Então eu vou tentar amarrar um pouquinho mais o que seria a ideia dessa última parte do curso, né. Claro que essa última parte do curso, apesar de a gente estar também fazendo um modelo de leitura estrutural, por que que a gente está fazendo um modelo de leitura estrutural? Porque eu não tenho facilidade de lidar com outros métodos, assim, porque eu aprendi a fazer filosofia assim, e eu, portanto, sempre que eu for falar de alguma coisa de filosofia, eu vou ter que falar dessa coisa num texto. Essa é a grande questão da leitura estrutural. Eu tenho que falar de uma certa questão que é histórica, é contextual, e claro que eu vou fazer saltos, juntar coisas, mas eu tenho que falar disso voltado e ancorado num texto. Eu sempre tenho muito essa questão. Então eu escolhi alguns textos, e é claro que essa escolha, ela tem algo de aleatório, no sentido de que tem algo de escolha mesmo, no sentido de que eu podia ter escolhido um outro autor, um outro texto, eu escolhi esses textos, então eles estão amarrados por alguma coisa, mas eles estão amarrados também no sentido de dar uma um panorama, um certo tecido panorâmico para vocês. Então, às vezes eu acho que fica um pouco desamarrado exatamente, mas por que esse texto? Poderia ser outro. Sim, poderia, eu escolhi esse texto, muitas vezes eu escolhi ou pela facilidade de leitura, ou porque é um texto que eu gosto, ou porque eu lembro sempre de um professor que era professor de história da arte, eu fiz história da arte antes, né, ele mostrava umas pinturas lá, ele falou assim: "Olha, eu vou falar desse pintor, porque é um pintor do qual eu gosto muito, e esse é um critério tão bom quanto qualquer outro", né, então, claro, há critérios, eu escolhi por critérios, alguns critérios como eu gosto, mas também critérios de representatividade, no sentido da questão que a gente está discutindo, não representatividade canônica, nada disso. Mas é claro também que é uma coisa questionável, podia ter sido outro texto, tal outro texto é muito mais importante, de tal autor. Sim, eu não estou questionando isso e eu acho que também não é muito a minha proposta, falar de um cânone, no sentido de esse é o texto mais importante do autor. Mas eu acho que a aula passada, que foi uma aula um pouco curta, inclusive porque eu estava com alguns problemas de conexão e tal, mas e também porque eu achei que vocês iam fazer mais perguntas sobre a prova, mas vocês não fizeram muito. A gente falou brevemente do texto do Heidegger, que fala do Parmênides. Então é um texto com o qual Heidegger quer fazer as contas com a metafísica. Um pouco daquela crise que eu falei para vocês, que a filosofia vai começar a sofrer a partir do século XIX, com a instituição de outras ciências. Você tem ciências que vão saindo desse escopo da filosofia, partindo de métodos que são métodos que foram criados dentro da filosofia, muitas vezes, métodos a matematização, a logicização dos enunciados, tal, mas que vão saindo, inclusive das perguntas filosóficas. E a filosofia vai se tornando uma espécie de disciplina ou de conjunto de indagações que vão parecendo cada vez menos importantes do ponto de vista contemporâneo. Então a filosofia vai perdendo o seu espaço. Vale lembrar, posso falar aqui de algumas ciências, né, vale lembrar que a filosofia ela era a que tratava de todas as questões sobre a sociedade. Os textos clássicos sobre sociedade, discurso o discurso sobre a servidão humana do Lavoisier, o contrato social, que vocês falaram um pouco do Rousseau agora, os textos do Voltaire, eram todos textos que estavam dentro do escopo do que a gente chama de filosofia. Hoje em dia a gente tem sociologia e ciência política, que tratam dessas questões de um modo diferenciado, com métodos próprios, que são emprestados da filosofia, que claro, não estou fazendo nenhuma comparação, nada disso. Mas a filosofia, ela vai se tornando uma espécie de disciplina meio anacrônica, uma espaço de pensamento meio anacrônico. E essa crise, que eu acho que é uma crise, de um modo de pensar, de um modo de conceber a própria ciência, ela tem várias, implicações. Uma delas, aquela implicação que o Heidegger vai apontar em vários textos, é a da tecnicização da universidade, porque você separa cada uma das disciplinas e que elas cuidam de um determinado conjunto de objetos,
de entes, né, como diz o Heidegger, elas dominam esses entes, elas criam seus métodos, que às vezes são métodos até intercambiáveis, mas enfim. E você não tem mais uma espécie de elan, que unifique essa ideia de ciência, né. Inclusive, a noção de ética, que eu acho que é muito importante a gente lembrar que a ética é uma das partes da filosofia, ela ela tem ela passa a ter várias implicações. Você tem noções de ética que são, como é que eu vou dizer isso aqui para vocês? Elas são técnicas. Vocês vão ver, ética aplicada a um determinado serviço. E essa ética aplicada a um determinado serviço, não estou fazendo nenhuma crítica à disciplina, eu acho que ela é importante, ela perde, na verdade, se perde dessa noção de ética, na verdade, aquela dimensão de que a ética é uma só, né. Então, quer dizer, você tem a ética da profissão X, e claro, é baseada numa ética maior. Então, é um pouco essa questão que o Heidegger está falando, né, você perde exatamente essa dimensão de que a medicina, a química, a física, o direito, a história, lidam com o mesmo plano. E que a ética é uma coisa única e que a pergunta pelo ser, as perguntas originárias são uma. Então é um pouco essa questão do Heidegger também, que está aí no fundo do que a gente leu nesse texto sobre Parmênides. Eu falei para vocês, né, no texto, não sei se vocês conseguiram ler, porque também estava todo mundo fazendo a prova. Eu acho que é muito legal esse texto, porque a gente faz um pouco uma introdução também da história da filosofia, no sentido dos gregos, né, tal. A gente já viu isso um pouco lá no Nicole Lohana, no Jean-Pierre Vernant, tal. Então você faz um pouco uma introdução também desses temas filosóficos, mas não de um modo muito historicista, né. Não fico contando a história da filosofia, então aparece mais como uma espécie de tensão filosófica, né. Então essa tensão filosófica que retomar um poema que é pré-socrático, por um autor contemporâneo implica, né, então uma tensão realmente, concordemos ou não com as posições do Heidegger, né, com como ele pensa essa questão. E a gente viu a aula passada, ele retoma, como ele retomou lá no Heráclito também, noções que depois foram transformadas e não pensem que isso tudo é ingênuo, tá, claro, vocês sabem que não. Mas ele retoma noções que estavam lá nos gregos e que foram transformadas, por exemplo, uma noção de physis, como a noção de natureza, a noção de aletheia, como a noção de verdade ou certeza, e como isso é implicado está implicado na técnica das ciências. Inclusive o Heidegger tem um texto muito famoso que chama a questão da técnica. Quando você perde uma dimensão da physis, da natureza, como algo que engloba tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que é, e a natureza passa a ser algo apartado do próprio humano, a noção de dominação da natureza está desenhada aí, não sei se vocês percebem. A natureza é algo separado de mim. Ela se vinga, que é aquilo que aparece no Adorno, claro que o Adorno é crítico do Heidegger, mas o Adorno e ele está pensando de outro modo, pensando historicamente e tal, mas ele diz isso. Aí a natureza aparece como algo mítico, que se vinga do homem, ou que está lá para ser dominada pelo homem. Então você voltar a uma noção de physis originária tem várias implicações, científicas. Não é só uma questão de tradução, é um pouco isso que a gente também falou aula passada. E buscar lá o que significava verdade para os gregos não é só uma questão de tradução, não é só uma questão de refinamento acadêmico, embora seja também, claro, né, mas é exatamente aquilo que a gente viu com a Nicole Lohá, como fazer perguntas anacrônicas de modo metodológico. Claro que eu não vou fazer qualquer pergunta, porque senão também vira um qualquer coisa vale, né, não é isso, a gente está dentro de métodos, claro, as ciências já se construíram nesses métodos. Mas é um pouco essa tensão que eu queria recuperar com vocês quando eu falei do texto do Parmênides. Falei um pouquinho desse poema, tá, que é um poema, que está traduzido pelos pensadores, a gente comentou um pouquinho, falei mostrei aqueles trechinhos do poema, falei do um pouco dessa do como, o Heidegger interpreta esse poema e também como esse poema se localiza na história, por isso que eu fiz aquele videozinho que inclusive tem as datas, que eu acho que isso nos localiza historicamente, mas não é uma questão histórica.
voltando um pouco à questão do método, não estou preocupada com a gênese de conceitos, com a relação do filósofo com o seu tempo histórico, estou preocupada exatamente com tensões que são filosóficas. É isso que o Heidegger fala o tempo todo no texto dele. Eu não estou querendo, ler Parmênides para fazer filologia só, né. Eu não estou querendo ler o poema para fazer uma leitura mitológica. Eu estou lendo porque eu quero fazer filosofia. Então, também voltando um pouco àquela questão, qual que é o cerne do fazer filosofia? Porque filologia também é uma disciplina que saiu da filosofia e se transformou num núcleo de pensamento separado, diferenciado. A arqueologia surge, acho que no enfim, mais ou menos no século XVIII, né, com a descoberta de Herculano e Pompeia, que surge uma ciência que é a arqueologia, que a gente vai reconstruir a arqué, ou sempre os fundamentos a partir dos fragmentos dessas sociedades. Todas essas ciências, elas vão emprestando partes da filosofia e se separando também. A grande questão do Heidegger, e a questão que a gente também vai ver agora com uma outra versão da pergunta, é o que sobra para a filosofia? O que une essas ciências? Porque todas elas eram filosofia, a palavra filosofia significava ciência, em última instância. O que une todas essas ciências num único, grupo, vamos dizer assim, numa única questão humana, né, é um pouco essa pergunta. E aí eu queria retomar para vocês estão aí, né, gente, só podem falar também, assim, não tá. A gente está esgotando esse modelo, né, o modelo só um professor fala e todo mundo ouve e grava e tal, né. Mas eu queria voltar a vocês agora a outra parte, né, a outra superação da metafísica. Vocês se lembram que a gente começou essa parte do curso falando da superar a metafísica. Então o que que é superar a metafísica para o Heidegger? Superar a metafísica é superar os impasses que foram colocados por essa disciplina metafísica, que estão postos, então, na modernidade, voltando à metafísica, à sua pergunta originária, que é a pergunta originária de todas as ciências, entre aspas, e, portanto, que faz com que a metafísica volte a ter um certo papel de a pergunta do ser enquanto ser, a pergunta primeira. A outra superação da metafísica, que era a que a gente leu, era aquela que a gente viu com os autores do Círculo de Viena. Eu falei para vocês que o Carnap é um crítico desse modo de escrita do Heidegger. Para o Carnap, para o Rudolf Carnap, que também é um autor alemão, retomar Parmênides, eh, espera aí, tá. Retomar Parmênides é um mero dado de erudição, não é filosofia, tá, não é filosofia mesmo. E eu não sei se vocês se lembram que a gente leu um trecho de um texto que chama Superar a Metafísica, em que falava de enunciados destituídos de sentido. E eu vou reler um trechinho. O Carnap diz: "Podemos ordenar os enunciados dotados de sentido, não aqueles que não têm sentido, da seguinte maneira: em primeiro lugar, aqueles que são verdadeiros unicamente virtude da sua forma, que são as tautologias ou as contradições, que são verdades ou falsidades em qualquer mundo possível, porque são contradições tautológicas, tipo, eu fiz aquela questão bem simples, o triângulo tem 4 lados, é uma contradição e, portanto, não precisa existir nem triângulo, nem quadrado no mundo para que eu saiba que isso é um erro, ou A é igual a A, é a identidade daquilo que é idêntico, ou seja, é uma tautologia. E são as verdades matemáticas ou lógicas, porque elas não existem no mundo, eu não estou preocupado no mundo com quadrado, triângulo, nem se A é igual a A. Então esses enunciados, eles são verdades ou falsidades em si mesmos. Eles podem ser falsos e eles podem levar a erro, sim, mas eles são falsos ou verdadeiros em si mesmos. Os outros enunciados, ele vai dizer, são enunciados de experiência, são Erfahrungssätze, né, enfim, Erfahrung é a palavra para dizer experiência, Satz é frase, né, enunciado. Então são frases, orações, enunciados em torno das experiências do mundo. E dependem da ciência empírica. Qual que são as ciências empíricas? A física, a química, a biologia,
A sociologia, ciências que vão para o mundo. A história, em certo sentido, porque é uma empírica, né, nesse sentido, por exemplo, se eu disser eu tenho até um aluno que vai defender agora um TCC sobre isso. As esculturas gregas eram brancas, né, então é um enunciado, empírico, histórico. Elas não eram, porque a gente sabe que tem esculturas que têm resto de tinta. Então é um enunciado empírico, falso, histórico, mas com sentido, porque eu posso verificar, né, enfim, eu posso vir a verificar, né, ou mesmo que eu não possa verificar, ele posso criar hipóteses. Falei isso também para vocês, eu posso ter um enunciado que tem sentido, mas que eu não sei se ele é verdadeiro ou falso, porque eu não sei agora como verificar isso. Por exemplo, todos os enunciados na época do Carnap sobre a Lua, né, a Lua é verde, a Lua tem água na Lua, há água na Lua. Não sei, eu não fui na Lua, mas quando você foi à Lua, e até hoje se não pode haver, não sei, acho que não, né, mas você pode verificar. Então, é um enunciado com sentido. Muitas vezes um enunciado com sentido que não é passível de ser verificado, mas ele possui verificabilidade, mesmo que ela não seja possível agora. Agora, a metafísica ou a filosofia não quer nem formular enunciados analíticos, nem se insinuar no domínio da ciência empírica. Então, ela é obrigada a empregar palavras na ausência de qualquer critério, palavras que, por isso, são privadas de significação. Os enunciados da metafísica não são nem tautológicos, portanto, não são nem lógicos matemáticos, nem empíricos. Portanto, eles não são enunciados. Não é que eles estão errados ou certos, é que eles não estão dizendo nada. Então, quando eu digo que o nada nadifica, o enunciado do Heidegger, ou qualquer enunciado que eu pegar aqui do texto do Parmênides, do Heidegger, qualquer coisa assim, pegar aqui, assim, sei lá, não consigo pegar o enunciado, mas se eu pegar qualquer enunciado do nada, a verdade decide tudo acerca do pensador e do digno de ser pensado. Esse é um trecho, é um enunciado do Heidegger. Isso é um enunciado? Gramaticalmente, sim, está escrito em português ou em alemão, eventualmente, mas ele tem sentido? Ele tem sentido gramatical, mas ele não tem sentido científico. Ele é um enunciado destituído de sentido. Não é que ele é falso, ele não é nada, ele não é nem falso nem verdadeiro, porque eu nunca tenho como verificar se a verdade é o ser pensado é o que dá a ser pensado. Então, como é que eu verifico o que dá a ser pensado? O que que é? Qual é o pacote de compromissos que essa palavra carrega? Eu não sei. O que que você está querendo chamar de pensado, de ser, de pensar? Se eu não sei isso, se eu não sei ao que você está se referindo com uma palavra ou com uma forma linguística, então eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, e isso não é ciência. E aí ele vai dizer, portanto, que a função da filosofia é exatamente se transformar nesse método de purgar a ciência dos seus conteúdos metafísicos, ou seja, daquelas coisas que se colocam nos enunciados, que se miscuem no enunciado, mas que não são capazes de ser verificadas. Agora aqui, claro, a gente só fez enunciados óbvios, mas há enunciados muito sutis que vão implicar coisas que não são verificáveis. E aí você cai numa contradição de um problema, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise para eles não é ciência, né? Porque a psicanálise ela cai em várias questões que não são verificáveis, né? Assim, se tem um complexo de Édipo, se, né, se há memórias encobridoras, sei lá, assim, ou se elas só são verificadas do ponto de vista empírico, portanto, é psicologia empírica que eu tenho que fazer, né? Tenho que fazer psicologia daquilo que eu estou vendo ou daquilo que eu posso elaborar a partir do empírico. Então, essas são as críticas que esses autores vão fazer à ciência da época. Eu estou falando da psicanálise porque a psicanálise ela é uma ciência contemporânea desses autores, né? O Freud está vivo aí, está escrevendo nessa época. Então, perceba um pouco o quadro, né? Então, quando o Carnap vai falar depois dessas ciências, ele vai falar da teologia, da filosofia da religião, vai falar da sociologia, da história. Por exemplo, o que que ele fala da filosofia da religião num outro texto que chama ai, Pseudo-enunciados na análise lógica, acho que assim, não lembro exatamente o título, mas o que que ele fala? Ele fala assim: olha, tudo que você verifica sobre religião é a partir do empírico.
Você verifica um determinado ritual e descreve esse ritual. Mais do que isso, ou seja, você descreve um fenômeno religioso a partir do que você verifica. Mais do que isso, não tem como verificar, né. Então é isso que é uma espécie de descrição. Então eu tenho uma espécie de chão empírico a partir do qual eu construo as várias interpretações, que devem, portanto, remeter a esse chão empírico como última instância, porque senão eu realmente não tenho condições de dizer se o que eu estou falando é verdade ou mentira, etc, né. Então a gente já falou sobre isso, eu só estou retomando essas questões, né, da eh, das outras aulas, que eu acho que vocês se lembram, para entrar agora com esse autor, que é o texto que eu propus para a gente ler, que é o Quine. Eu escolhi esse texto, como eu falei para vocês, a escolha parece um pouco aleatória às vezes, mas primeiro, porque os textos do Carnap, eles são, cheios de fórmulas. E aí a gente teria que entrar em explicações lógicas que não são o nosso problema aqui. Mas, claro, se vocês tiverem esse interesse, vocês podem ir para o curso de lógica, tá. Então ele formaliza algumas frases e aí dificulta muito a a leitura do texto, a leitura estrutural, inclusive. Então eu escolhi um autor que é dessa tradição, que é o Quine, que eu acho que entre esses autores é o que melhor escreve. Ele escreve muito bem e ele tem esse texto que se chama Sobre o que há. Sobre o que há, e eu acho o texto eu sou bastante, né, relacionada ao texto, né, mas sobre o que há, fica mais bonito em português do que em inglês, né, o termo, né, sobre o que há, e fica mais sonoro em português, mas o que existe, o que nasce, o que vem a ser, é num certo sentido a mesma questão, mas num certo sentido, porque a gente está em outra tradição, da pergunta metafísica original, que é o ser. Então ele está fazendo uma pergunta que é aquela que o Heidegger fala que o Parmênides fez, só que ele está fazendo num outro plano, num outro mundo. Então, nos textos sobre o que há, Quine resume o problema ontológico. O que é um problema ontológico? É a lógica do ser, né? O problema de saber a quais entes determinado pensamento vai reconhecer por uma pergunta o que há. Então, o que ele quer dizer? Quando eu digo tais coisas, na minha ontologia, no meu modo de falar, na minha metafísica, hoje em dia a gente fala de metafísicas, né, por exemplo, a gente fala de metafísicas indígenas. Nas metafísicas indígenas, por exemplo, uma vez a gente teve uma discussão dessa numa banca. Uma pessoa pode virar onça, não é Pantanal não, mas assim, a pessoa pode se transformar numa outra coisa. É uma metafísica que diz o que há, ela diz que há transformações, metamorfoses. Na nossa metafísica, as metamorfoses elas são dadas de outro modo, então não há, não, essas metamorfoses não há, né. Então, sobre o que há, essas metamorfoses não existem, né, então, enfim, o que que existe na sua ontologia? O que que existe no seu modo de dizer o mundo? E aí ele vai dizer que a essa pergunta, a resposta é sempre aquela mais simples: "Há tudo que há", né. Se eu perguntar: "O que que há? O que que há, velhinho?", né, assim, "O que que há?". Há tudo que há, né, há tudo que há na minha metafísica, né, então, se mas percebam como isso é complexo, né, e vai dizer: "Não, há metamorfose de pessoas em onças". Há ou não há, né? Aí ele vai dizer assim, todas as vezes que a gente entra nessa problemática, e aí ele vai, ao modo dele, falar da questão da história. Nós estamos novamente nos havendo com o problema filosófico originário, que é o problema das barbas de Platão. Nós estamos enredados no problema platônico, que é um problema originário. Como dizer o que há? E, ao mesmo tempo, refutar o discurso falso. É um pouco a questão que está lá no texto do TT, no Sofista do Platão. O que é o Sofista do Platão? Como é que eu vou discutir com o Sofista? Se ele diz qualquer coisa, ele inventa, ele é um mimético, ele faz imagens. Eu tenho que saber, portanto, uma linguagem que diz o que há, com segurança e certeza, para refutá-lo, percebe? Então ele diz que a gente está enredado no velho enigma do não ser platônico, né. Então, dentro desse problema que o Quine põe para a gente, ele vai dizer que, assim, toda vez então que você vai
refutar uma ontologia, de algum modo, você cai em várias contradições. Porque para eu falar contra o Heidegger, de algum modo eu preciso pegar as palavras do Heidegger e fazer as palavras do Heidegger minhas, percebe? Então, de algum modo, eu vou ter que ser Heidegger, né, para refutar Heidegger. Então, para refutar Heidegger, eu vou ter que ser Heidegger em algum nível. Então, em algum nível, eu vou ter que me apropriar das palavras de Heidegger e, de algum modo, eu vou me confundir dentro da própria ontologia heideggeriana. Eu vou ter que tornar minhas as palavras dele, né? E aí ele vai fazer um jogo no texto dele entre duas personagens. Ele diz o senhor Y e o Max X, né? Ele cria dois filósofos, né? Dois filósofos meio assim, de brincadeira. E aí ele diz assim, que um diz que há algumas coisas, outro diz que há outras coisas, né? Enfim. Assim, segundo a perspectiva de uma ontologia positiva, que Quine acredita ironicamente ao senhor Max X, toda perspectiva ontológica negativa estaria em desvantagem. Ele disse: seguir-se-á esse raciocínio, fosse lógico que toda disputa ontológica, quem defende a parte negativa, sofre a desvantagem, que eu digo que não há, e quando eu vou dizer, eu já disse que isso existe, né? Não existem sereias. As sereias têm rabo. Já disse que a sereia existe, de algum modo, ela tem um atributo. De não poder admitir que seu oponente dele discorda. Por esse caminho, filósofos como o senhor X, né, o Max X, que ele fala, podem acreditar existência a Pégaso, pode acreditar existência a Deus, a sereias, porque quando eu digo Pégaso é um cavalo alado, eu dei a Pégaso um atributo. De alguma forma, pelo menos pelo discurso, eu dei existência a esse ser. E aí ele vai passando várias outras questões em revista. Ele diz assim, por exemplo, eu posso dizer que aquilo que existe é uma ideia na minha mente. E ele diz, existe na minha mente a ideia de Pegasus e a ideia de Párteno. Né? Só que a ideia de Párteno se configura no real e a ideia de Pegasus não. Mas aí ele vai falando assim, de qualquer forma, eu estou sempre preso ao problema da ontologia rival, né? Então, vou sempre me confundindo com essas coisas. Inclusive, ele vai dizer que simplesmente um enunciado é assignificativo, não tem significado, não resolve também o meu problema, porque é fugir do problema. Né? Vou dizer, isso aqui não significa nada. Eu só estou fugindo do problema de discutir qual é a melhor forma de dizer que algo há. Por exemplo, ele vai falar isso lá no final, se eu tiver que escolher entre dois modos de expor um problema físico, qual é a ontologia de que eu vou me valer? Qual é o discurso que eu uso? E quais são os critérios que eu uso para escolher esse discurso? Não posso dizer, não, isso aqui é significativo. Se for significativo e explicar melhor o problema do que o outro. Então, quer dizer, é uma questão que se põe, vamos dizer assim, nesse plano para o Quine e não se resolve meramente com a separação de enunciados com significado e sem significado. Tá? Uma outra filosofia mais sutil, ele vai dizer a do senhor Y, né? Pegas o possível não realizado. Ele é possível, mas ele não existe. Como existem cavalos que correm, pode existir cavalos que voam. Então, é necessário existir uma essência de um cavalo que voa, mas essa essência não está atualizada. Ela existe em potência, mas não em ato. E aí vai dizer, então, aí você vai ter a realidade dos Pégasos que existem, dos que não existem, tal. Essas realidades múltiplas que vão coexistir nessas várias ontologias, como ele diz, né? E aí ele diz que é um mundo superpovoado de existências em potências, né? Então, eu tenho vários mundos possíveis, né? Várias coisas que podem ser possíveis, mas isso não ajuda a explicar também a escolha dessa forma de dizer e não dessa. Por exemplo, se eu tiver que escolher entre Heidegger e Carnap não. O que eu escolho? Por que eu escolho um ou outro, né? A, qual é o movimento que se faz, e o movimento lógico, não o movimento de eu gosto mais desse texto do que daquele, para escolher uma explicação do mundo que é esta, não aquela. Então ele diz que isso não resolve, né? E aí ele fala assim, e ainda existem outros exemplos radicais, como ele vai dizer, a cúpula redonda e quadrada da Berkeley College.
existe uma cúpula que é redonda e quadrada? Então existem contradições internas a esse próprio enunciado, e aqui se faz necessário, então, outra solução. Tais expressões não comportam questões de essência. É possível ser redondo e quadrado ao mesmo tempo? Ou cavalo com asas, que é o Pégaso? É possível existir? Enfim. Esses impossíveis não realizados, como a cúpula redonda e quadrada, são não significativos. É isso que ele vai dizer. Mas é o que ele está dizendo, fazendo uma crítica, na verdade, a todas essas formas, dizendo que nada disso resolve. Ele está mostrando uma grande confusão. Eu tenho alguns que dizem que é significativo, alguns que dizem que são universos possíveis, outros que dizem que existe, mas não existe e tal. Então, eu caio numa infinidade de contradições. Como é que eu consigo escolher entre as ontologias para dizer algo? E aí ele vai recorrer a duas formas lógicas. Ele vai dizer que a melhor forma de você não cair em contradições ontológicas, ou seja, a melhor forma de escolher um modo de dizer o mundo, uma ontologia, é suspender os compromissos ontológicos, suspender os compromissos com o que existe. E como você faz isso? Assumindo, antes de tudo, um compromisso lógico. Eu tenho um compromisso lógico com o meu texto, com aquilo que eu vou dizer, e suspende todos os compromissos ontológicos. Então, se as coisas existem ou não, está suspenso. Mas como que eu faço isso? Ele vai fazer isso recorrendo, e ele vai explicar isso no texto, a dois modelos de lógica contemporâneos. E isso é muito interessante, parênteses, tal, isso não tem nada a ver com o texto que a gente está lendo, mas isso tem a ver com a história, a questão da lógica, né, assim, é, a questão da lógica, né, da dos sistemas, enfim. Então, você tem a lógica antiga, a lógica clássica, e você tem uma certa ressurreição da lógica nesse período, a partir de dois lógicos, um deles é um matemático, que é o Frege. Então, a lógica contemporânea, ela reaparece um pouco antes de Quine, na época do Carnap, e ela toma um pouco esse papel de purgar os enunciados dos compromissos ontológicos. Então, a primeira coisa que ele vai trazer é a teoria do Russell, que é com R, tá? Não com H, que é outro Russell. Eu não consigo fazer a diferença de som, tá? Mas tem uma diferença de som que para mim é muito sutil, eu não tenho ouvido. Então, essa lógica que renasce com Frege e a lógica que renasce com Russell, ele vai usar como uma espécie de antídoto, medida purgativa para não cair em contradições ontológicas. Né? Então, ele vai dizer assim: é, a lógica formal a partir da lógica da linguagem matemática. Então, é essa a questão que ele vai dizer. Então, primeiro, Frege. Frege vai distinguir a linguagem, na linguagem comum, as várias acepções do termo da cópula é. Então, a sereia é a mulher com rabo. Então, esse é um é de cópula, ele junta uma coisa com outra. Então, esse é que é causador de várias contradições internas ao problema. Ele vai substituir esse é a igual. Então, você vai substituindo a linguagem por formas matemáticas. E o é também exprime existência. E a existência, portanto, ela não é mais utilizada a partir de um sinal de igual. Então, não é sereia igual mulher com rabo, tal, assim. Esse sinal de existência, ele vai ser suprimido por formas genéricas. Algum, nenhum, todos, que quantificam a variável e explicitam a existência de pelo menos uma variável. Então, eu não digo que a sereia é, digo que algum ser é sereia, por exemplo. E vocês vão ver por que isso acontece. Se X é amarelo, pode resultar no enunciado predicativo, Pégaso é amarelo. Mas Pégaso é X, ele não é nada. Ele é apenas uma variável numa estrutura lógico-matemática. Tá? Algum X é amarelo. É isso que ele diz. Pégaso é amarelo, X é amarelo. Algum X, alguma coisa é amarela. E não significa que essa coisa, Pégaso, tem um nome, tem uma qualidade, tem um atributo, portanto existe. Mesmo não querendo dar conta de explicar a lógica de Frege, porque eu não quero fazer isso, eu queria pegar alguns outros detalhes que ele vai dizer, e eu vou fazer aqui um resuminho. Primeiro ele vai dizer assim,
Você tem os predicados de lugar, caminhar, ser amarelo, tal. De 2 lugares, conquistar, amar, ser maior do que relacionam 2 variáveis. De 3 lugares, estar situado entre e de acordo com as variáveis. Então você vai classificando esses predicados conforme, a sua forma. As variáveis x, y, z, que desempenham o papel de pronomes, uma vez que designam ou denotam coisas ou seres de maneira indeterminada. Você não tem seres, você tem variáveis, tipo na matemática. X é Y, por exemplo. X situa-se entre Y e Z, por exemplo. Então você troca o nome pela variável, que é um pró-pronome, algo que fica no lugar do nome, como pronome. Porque pronome já é isso, algo que fica no lugar do nome. As construções que permitem a elaboração da frase a partir de outras frases, graças aos conectivos como negação não, conjunção e, disjunção ou e a implicação se, então. Então, eu resumo a linguagem a uma forma. E, finalmente, a codificação. Existe um X que transforma a frase aberta X é amarelo em uma frase existe algo que é amarelo. Então, eu circunscrevo. Frege também formula, pela primeira vez, que as expressões se dividem em nomes singulares, nomes próprios como Voltaire, Everest e tal, e expressões que são descrições definidas desses nomes, que assumem o mesmo argumento dos nomes. O autor de Cândido, por exemplo, Voltaire é o autor de Cândido, mas você separa uma coisa da outra. E aí você pode, portanto, resumir, pensando assim, que por uma função de x, você há um x que é y, por exemplo, né? E também existe, desde Frege, um abismo evidente entre nomear uma coisa e significar algo com esse nome. Essa é uma questão que é primordial, porque quando você diz Pegasus é o cavalo que voa, você está dando existência para Pegasus. É claro que ninguém vai criticar se Pegasus é o cavalo que voa, mas quando eu digo algo de mais metafísico, mais científico, que confunde, por exemplo, eh, essa pessoa tem complexo de Édipo, qualquer coisa assim, eu estou criando enunciados que dão existência a complexos de coisas que eu não consigo exatamente explicar e eu não consigo escolher, então, qual é o modo de dizer um determinado aspecto do mundo. O que o Frege vai propor? E nomear é diferente de significar. Eu posso nomear Pegasus é o cavalo que voa. Pegasus é um nome. Só que o cavalo que voa é diferente de Pegasus. E aí ele vai usar um exemplo que eu acho que vocês já ouviram várias vezes, quando eu digo que Vênus é a estrela da tarde, então eu tenho Vênus, tá, que é o nome, e a estrela da tarde, que é a descrição desse nome. Só que Vênus também é a estrela da manhã. Eu posso dizer que Vênus é a estrela da manhã. Eu posso dizer que Vênus é Vênus. Agora, eu não posso dizer a estrela da tarde é a estrela da manhã. São coisas diferentes. Ou seja, o nome e o que o nome significa, a descrição desse nome, não são a mesma coisa. Então, cavalo alado significa Pégaso, e nem por isso, eu cito, precisamos trabalhar sobre o peso da ilusão de que a significatividade de um enunciado que contém um termo singular propõe uma entidade nomeada pelo termo. Um termo singular, Pégaso, um nome, não precisa nomear para ser significante. Percebem isso? Então é um X e é um Y. Então eu esvazio a linguagem desse poder nomeador, separando o nome de significado e transformando muitas vezes o nome numa descrição, num algum X, todo X, uma espécie de quantificador, e dando desse nome apenas uma descrição circunscrita. E aí ele vai para outra parte da lógica contemporânea, o Quine fala do Russell, que são as descrições singulares. Eu descrevo singularmente um aspecto desse X. Seguindo então alguns aspectos da lógica de Frege, ele vai falar disso exatamente. Ele vai dizer assim: existe um X que é um Y. Existe um X que é um Y e só esse X é um Y. Agora, é uma descrição singular desse X. Não está criando nenhuma entidade. E aí ele vai dizer, por exemplo,
eu vou pegar um exemplo que é um exemplo clássico, né, que é o exemplo que está no texto. Existe um X que é o autor de um livro, o Ivanhoe, né, o Ivanhoe, né, tal, que é o Walter Scott, e só o X que é autor de Ivanhoe, que é Walter Scott. Esse X igual ao Walter Scott. Que vocês estão percebendo o que está acontecendo aí? Eu estou matematizando e, portanto, suprimindo os problemas ontológicos da linguagem comum. Eu tenho um X eu tenho um X que é Y e só um X que é Y. Esse Y é o autor de Ivanhoe, ou Ivanhoe, como vocês quiserem, a gente conhece por Ivanhoe. E um autor que corresponde a esse X, que é o Walter Scott. Mas eu não estou dizendo que esse homem existe, que esse homem, estou dando atributos para esse homem, estou dizendo simplesmente que há um X que corresponde a esse nome, a esse vazio na equação. E aí ele continua assim, né, enfim. Assim, por essas múltiplas acepções dos enunciados que aparentemente, seguindo as confusões da língua comum, nomeiam a mesma coisa, quase explicita que, e eu cito, os significados, nesse caso, sendo diferentes um do outro, devem ser distintos do objeto nomeado, que é um e o mesmo em ambos e em todos os casos. Então, eu separo a nome e significado. Então eu não dou existência para Pégaso, porque eu estou falando que Pégaso é um cavalo alado. E e aí eu vou só pegar a descrição da lógica de Russell. Para evitar esses problemas, Russell assimila a teoria da descrição definida a uma teoria de variáveis de quantificação ligadas. Então, os quantificadores, né, ligados a esse X. E ele vai dizer: um enunciado como o rei da França é calvo, é um enunciado problemático, porque quando eu digo que o rei da França é calvo, eu estou dizendo que existe um rei da França e que ele é calvo. E existe um rei da França. Mas aí o que eu vou fazer? Ele não designa imediatamente um nome, mas precisa ser desdobrado em outros enunciados quantificados. Há pelo menos uma pessoa que é rei da França. Há uma única pessoa que é rei da França. A pessoa que é rei da França é calvo. Então eu vou criando vários interpostos lógicos, separando o nome de significado, percebe? Assim, para Russell, nem mesmo um nome próprio vai designar algo sem ser seguido por uma definição definida. Luís XIV só vai designar um ser se vier seguido de uma descrição, o rei da França. E nessa teoria, Russell mostra que podemos empregar nomes sem supor uma entidade nomeada, que esse nome significa alguma coisa, existe no mundo. A cúpula redonda e quadrada da Berkeley College, por exemplo, pode ser só uma entidade, um X, né? Então, eu não estou dizendo que ela existe. Essas análises parafraseiam o nome no contexto do enunciado, você cria uma paráfrase do nome a partir de uma descrição no meio do enunciado, tornando os símbolos incompletos que não precisam, para terem condição de verdade, nomearem algo real. Enunciados como o autor de Walkley, que é, na verdade, o Walter Scott, é um poeta, que é o exemplo que ele dá, que pode se traduzir como algo escreveu esse livro e só esse algo escreveu esse livro e esse algo é um poeta. Esse algo não é uma pessoa, não é algo que eu estou criando. Todos os nomes, todos os nomes, o ato de nomear, ele vai dizer, em uma linguagem que o dispense totalmente, eu dispenso o nome, ele pode virar um X. Ser assumido como entidade é pura e simplesmente ser reconhecido como o valor de uma variável. O que é um nome? O que é algo? É o valor de X, mais nada. Em termos das categorias da gramática tradicional, isso equivale a dizer que ser é estar no domínio da referência de um pronome. Simplesmente ocupar o espaço de um pronome. Nomes são apenas meios referenciais e a única maneira de envolver essa teoria em problemas ontológicos, o único modo de cair em problemas ontológicos de não cair em problemas ontológicos é utilizar essas variáveis ligadas a algo, a um, algum, todo, tal. Então você vai redefinindo dentro dessa questão.
E aí ele chega num determinado momento em que ele responde a uma pergunta: "Então significa que você está dizendo que você nunca vai carregar nenhum compromisso ontológico? Ou seja, você nunca vai descrever nada, Quine, a partir do qual você está propondo que existe algo?" Ele diz: "Eu só me comprometo com as variáveis ligadas. Eu só me comprometo com o discurso lógico. O discurso lógico purifica, portanto, todos os textos que eu estou lendo, todas as formas de dizer o mundo, mostrando que todas as formas de dizer o mundo podem ser resumidas uma relação, eh, a uma relação de x é y, por exemplo, a uma relação matemática. E ele vai dizer, então, aquilo que está no lugar do pronome é um propronome, na verdade, esse "x" é algo que ocupa o lugar na frase. O nome aponta para aquela partícula que denota o ente ou a ele se refere, considerando apenas como pessoa do discurso. Ó, é um "x" no discurso. Não estamos compactuando com atributos universais, com enunciado, com a existência de Pégaso, de sereias, de possíveis não existentes, de a uma cúpula que é redonda e quadrada, ao enunciar pela forma de Russell, mas assumindo uma maneira denotativa de enunciados. Mesmo que disséssemos: "Nenhum Pégaso é o cavalo alado", não nos enredaríamos assim em atributos como a essência de Pégaso, a essência de cavalo alado, a cavalidade, a aladidade, a pegasidade, etc. Ter significado é tanto a significância quanto a incidência de significado, uma certa relação, semântica dentro de uma frase. Daí, dar significado é apenas emitir um sinônimo formulado em outra linguagem, uma descrição. Não há, entretanto, para Quine algo intermediário entre o nome e a coisa, ao qual daríamos o nome de significado. Tem um nome e uma descrição que eu ligo de algum modo. O enunciado pode ser significativo sem necessariamente ter significado, ter algo mais, um atributo universal e tal. Podemos, então, revidar o senhor Max X sem cair no seu próprio terreno, porque eu consigo falar do enunciado dele, sem ao falar do enunciado dele, criar uma falsa ilusão de verdade desse enunciado. Então, vocês viram que aqui, assim, fiz, claro, uma breve exposição dessa matemática moderna, né, então a matemática do Russell e do Frege, vai ser empregada por Quine, então, para interpretar, vamos dizer assim, os enunciados a partir de um certo logicismo, que ele disse que vai permitir que eu escolha entre o melhor modo de dizer algo, de dizer uma ciência, e ele vai dizer no final desse texto que não significa que os deuses gregos, a mitologia grega não tem significado, são enunciados sem significado. Só que os deuses gregos e a física moderna, entre os deuses gregos e a física moderna, eu acho que a física moderna explica melhor. Então é uma questão de dar conta de resolver problemas. Desde que eu me valha de um enunciado que é purificado pela análise lógica, os enunciados se equivalem, não é essa questão. Isso aqui não tem significado, a metafísica não tem significado e a ciência tem. Não. Eu posso explicar coisas me valendo de enunciados que possuem universais, que possuem essências, na matemática se faz isso, tal. Mas eu não carrego um pacote de consequências ontológicas ao assumir nenhuma dessas, perspectivas. Eu não tenho compromissos ontológicos. O que são compromissos ontológicos? Quando eu tenho que levar até o fim todos os compromissos ontológicos que a minha linguagem comporta. Essas variáveis ligadas e as descrições singulares permitem transformar todos os enunciados em equações e todos os nomes em variáveis, x, y, z e tal. E todos os predicados também. E aí ele vai dizer, discutir dentro das ontologias, discutir, portanto, dentro dos modos de explicar o mundo, não é escapar ao embaraço platônico de precisar emitir entidades que minha teoria não admite. E assumir um ponto de vista semântico é assumir um ponto de vista semântico, lógico semântico, para decidir entre ontologias rivais. Então, eu decido, a partir de um ponto de vista lógico semântico, qual é a ontologia que diz melhor a relação do meu problema. Ainda mais levando em conta os crescentes paradoxos científicos e matemáticos
que vão aparecendo na contemporaneidade, há uma necessidade de tolerância quanto a compromissos ontológicos, desde que esses compromissos ontológicos sejam semanticamente purificados. E aí ele vai dizer: "Nossa aceitação ontológica, creio eu, é semelhante em princípio, a uma aceitação de uma teoria científica, digamos, de um sistema da física. Adotamos, ao menos na medida em que somos razoáveis, o esquema conceitual mais acomodado, ao menos na medida em que somos razoáveis, mais acomodado e organizado. Nossa ontologia fica determinada uma vez fixado o esquema conceitual global destinado a acomodar a ciência no sentido mais amplo." Então, eu vejo qual é o sistema de dizer a verdade que mais se adapta ao meu problema, sem cair nas contradições ontológicas, porque eu tenho como purificar essas contradições ontológicas por meio das análises semânticos, matemático-semânticas, que são aquelas do Frege e do Russell. Quais são? Separar nome de significado. Lembrar sempre que o nome, ele pode ser descrito por uma, descrição singular, e simplesmente significa que algo que é X possui a característica Y, e não estou criando nenhuma entidade com isso. Se eu conseguir aplicar essa análise lógico-semântica aos enunciados de uma determinada teoria, e essa teoria, sem eu entrar nas contradições, ela explicar o meu mundo, e ela servir para mim, ótimo, eu posso segui-la. Enfim. Ele está falando disso, inclusive, porque a matemática, a física, elas vão entrando nesses paradoxos, né, ontológicos. Se pudermos manter os debates entre ontologias rivais, os debates sobre o que há, em um nível semântico acerca das palavras e o que podemos fazer com elas, esse debate não cairá em petições de princípio ontológicas que precisam carregar para dentro da minha ontologia problemas que ela não precisa comportar, como postulados intraduzíveis, a significatividade, criar nomes, a partir da cópula da nomeação, Pégaso, da cópula de nome predicado, Pégaso é o cavalo alado, e por aí vai. Então, o Quine vai dizer isso, que como que eu escolho uma ontologia mais adequada? Eu escolho uma ontologia mais adequada a partir dessa leitura das variáveis ligadas, né. Então, eu tenho um X que é Y, algum X é Y. Quando eu digo algum X é Y, não estou dizendo que algo no mundo é Y, estou dizendo que X é Y. X é uma variável numa equação, ou um pronome, ou um propronome, algo que fica no lugar do nome. Simplesmente isso. Então, Quine, nesse texto sobre o que há, ele faz essa leitura lógico-semântica de um patamar externo às ontologias. Então, eu tenho Heidegger e Carnap, né? Então, eles se confrontam em um determinado momento, falando que precisa superar a metafísica, o Heidegger falando que eu preciso superar a metafísica, voltando à metafísica ao seu próprio princípio, e que o princípio é o começo. Vocês viram como o Heidegger é bastante crítico aos próprios lógicos, né? Ele vai dizer: o nosso pensamento do cálculo é incapaz de perceber que o princípio pode ser o fim, ou seja, o princípio pode ser aquilo que nós procuramos, porque o nosso pensamento é o pensamento do cálculo. Aí vai o Carnap e diz: olha, qualquer tipo de enunciado que não se refira a enunciado de experiência, a enunciado sem significado. E como é que eu escolho entre esses dois modos de pensar, sem me comprometer com nenhum deles, ao ter que refutá-los? Porque ao dizer que o nada não é nada, Carnap, de algum modo, já se enfronhou naquilo que são as barbas de Platão, né? Para dizer o não ser, eu preciso de alguma forma que ele seja. Eu preciso determiná-lo. Vai dizer Quine, ficando próximo à lógica contemporânea, à lógica matemática contemporânea de Frege e de Russell, em que você separa nome de significado, descrição. A descrição é apenas um Y relacionado a um X, não tem nenhum nome e nenhum tipo de pacote de compromissos ontológicos ligados a esse nome. Se eu conseguir manter-me nesse nível de leitura lógico-matemática dos enunciados, eu não me comprometo ontologicamente. Então, eu só me comprometo ontologicamente, diz ele, ou seja, eu só me comprometo com o que há na fala, até o limite, diz ele, de uma variável ligada. Todo X é Y.
algum X é Y. Nada além disso. Então, e eu tenho como escolher o melhor modo de dizer o que há em determinado aspecto científico na física, na matemática, eh, enfim, nas várias ciências, na química. Às vezes eu preciso na química de pressupor que existam partículas que eu não consigo, eu preciso de hipóteses para produzir, ciência. Sim, eu posso produzir essas hipóteses sem cair em contradições ontológicas, desde que eu saiba que elas são simplesmente um X, um X na equação. Então esse patamar lógico-semântico é o patamar que purifica a filosofia, e a filosofia, portanto, é essa linguagem que diz, todas as ciências, de seus compromissos, ontológicos, e portanto das suas contradições. E eu escolho entre ontologias, eu posso escolher logicismo, fisicalismo, eu posso escolher um patamar matemático, desde que os meus problemas peçam. É o problema que vai reverberar para essas explicações. Né. E eu posso sim utilizar, isso é o mais interessante, porque isso é uma contradição para alguns autores. Ao mesmo tempo, para um patamar físico, uma determinada explicação, para o patamar matemático, outra. Sem que eu tenha uma contradição interna, porque uma explicação está sendo, se valendo de uma ontologia e a outra explicação de outra. Não, porque nenhuma delas é ontológica. Ambas são, hipóteses formuladas a partir de patamares semânticos, percebe? Eu não tenho um pacote, ele vai dizer isso, eu não tenho um pacote de compromissos ontológicos que eu tenho que carregar até o fim, como em Heidegger, por exemplo, né. Heidegger tem um pacote de compromissos ontológicos, com o que há, com o que existe, com a língua, com a aletheia, que tal, você vai criando esses pacotes de compromisso. Aqui não, e percebam que é um outro planeta, né. Aí a outra coisa que eu queria que vocês percebessem nesse texto, depois se vocês tiverem um tempo para dar uma lida, é que não é que ele não lida com a sua história. Ele fala assim: "Ah, não, porque Carnap diz que a história não interessa". Mais ou menos, porque o Quine está se valendo, por exemplo, de uma metáfora que remete lá ao princípio da metafísica, que é quando Platão precisa refutar o sofista. Então, ele diz: a gente está sempre naquele mesmo ponto, né, de Platão. E depois ele vai falar, durante o texto, de várias controvérsias, querelas medievais em torno das ontologias. As ontologias que eram, eh, nominalistas, as que eram realistas, são ontologias, são modos de dizer o mundo. E eram, querelas filosóficas medievais, que na verdade ele diz, elas podem ser reeditadas na modernidade, se a gente não tiver um patamar semântico ontológico, para entender como é que esses modos de explicação do mundo, nenhum deles é uma explicação do mundo, são explicações semânticas. São explicações lógico-semânticas que servem para resolver problemas dessa teoria da matemática, da física, e tal. E ele diz no finalzinho do texto, como eu disse para vocês, no texto que vocês estão lendo, né, que vocês podem ler depois. Não significa, portanto, fazer como Carnap, não adianta fazer como Carnap fez. Existem os enunciados analíticos, os enunciados de experiência, o resto não é enunciado. Não é assim, todo o resto é significativo, porque você vai jogar fora também da dos enunciados, e o próprio Carnap volta atrás, tá, que ele é o Carnap jovem, radical. Vários elementos que precisam ser utilizados para explicações matemáticas, físicas, por exemplo. E eles não é simplesmente eu vou dizer assim, a explicação mitológica do mundo, ela é a significativa. Não, ela é uma explicação que pode ser refutada pela semântica. E eu posso escolher uma outra explicação que é física. Agora, escolher entre uma e entre outra, não é escolher entre a verdade e a falsidade, é escolher entre modelos, percebe? Então, são modelos de explicação, nenhum deles é a explicitação completa da verdade. Então, olha, eu descobri aqui os deuses gregos. Não. Se os deuses gregos, de alguma forma, me ajudassem a explicar a física, ok, se você precisar deles, só que os compromissos ontológicos não são com os deuses gregos, eles são simplesmente um elemento semântico que me ajuda na teoria, né. Então,
Porque na matemática, por exemplo, você precisa pressupor várias coisas que são, elaboradas, assim, universais, um número primo maior que não fala, um número primo maior que não sei o quê. Você são coisas, mas isso não existe. Dentro dessa ciência, eu não preciso dizer que não existe, eu posso utilizar, percebe? Não é que é significativo também, não, tem uma função, mas são ontologias, inclusive ele põe no plural. São ontologias, são modos de dizer o que há, que precisam ser sempre submetidos à rigorosa leitura semântica, para que a gente não caia exatamente numa contradição e reedite querelas, que são as querelas medievais, sobre os universais, enfim, que são querelas que, na época, tinham a sua perspectiva, mas que não foram simplesmente refutadas, elas estão aí. Existe o realismo, o fisicalismo, o logicismo, são modos de explicar o mundo. Qual deles é melhor? Aquele que semanticamente me parecer mais adequado para o problema. É um texto, interessante, mas é problemático, porque você tem um solo de tradutibilidade de todas essas ontologias, que é o lógico semântico, como se você tivesse um solo primeiro, que é o lógico semântico, para o qual todas essas ontologias vão ser remetidas. Então você tem um patamar anterior, que é o lógico semântico. E aí essas ontologias, elas estão ali como uma espécie de grande mercado de explicações do mundo. Nenhuma delas possui um compromisso ontológico até o fim. Mas é problemático também, é muito móvel, vamos dizer assim, o sistema do Quine. A gente tem um videozinho do Quine, depois eu vou passar para vocês, dele falando das teorias dele. Mas percebam que, dentro desse quadro que eu quis criar para vocês, eu não peguei o texto do Carnap, enfim, mas esse texto é dedicado ao Carnap, é dessa linhagem, é uma outra linhagem, não é a linhagem do Heidegger, é um outro modo de pensar a própria filosofia, é uma filosofia muito mais próxima à ciência e à cientificidade da matemática, tal, do que a questão do Heidegger, as questões heideggerianas. Então, é um outro modelo de superação da metafísica, no certo sentido. É uma superação lógico-semântica, vamos dizer assim, das contradições que o próprio discurso metafísico carrega, o discurso sobre aquilo que existe, né, sobre a estrutura do mundo, percebe? E eu coloquei esses dois textos em tensão, o Heidegger e o Quine, embora eles nem sejam contemporâneos exatamente. Eu falei por quê, né? Porque eu acho esse texto do Quine mais fácil de ler do que os textos do Carnap. Mas para mostrar para vocês o que acontece nesse determinado momento de crise em que há uma espécie de divisão mesmo, né, dos modos de se pensar a filosofia, né, nesse modelo tradicional do que era a ciência filosófica. Se vocês forem para países de língua inglesa, os próprios Estados Unidos, filosofia é mais próximo a essa filosofia da linguagem, nesse modelo, né, porque existe a filosofia da linguagem do Parmênides, do Heidegger. Se vocês forem para o nosso modelo é um pouco mais francês, né, como eu falei para vocês, a gente está muito mais próximo a uma espécie de historicismo. Então, são esses dois modelos de explicação, e agora, evidentemente, depois de muito tempo se separando, estão novamente se encontrando em alguns polos, né? Muitos autores americanos lendo Hegel, tá, enfim, fazendo esses crossovers, né? Esses cruzamentos novos. Vocês estão aí ainda ou vocês fugiram todos? Estamos aqui. Estamos aqui, professora. É? E aí, o que vocês acharam desse texto? Muito estranho, muito difícil, legal? Tem uma mensagem aqui. Ela é bem mais fácil de ler, é. Tem isso também, são textos mais simples. Aliás, até o modelo, né? O modelo da filosofia continental é o livro. São livros grandes, tal. O modelo da filosofia analítica é o paper. É uma coisa mais pontual, são artigos curtos, muito mais objetivos, inclusive porque há uma ideia, com a qual eu não concordo, mas, enfim, de que há uma espécie de clarividência na própria linguagem. Então, a linguagem, ela é um problema de linguagem, né? Então, se tudo é um problema de linguagem, o meu texto tem que ser muito lógico, muito claro, muito objetivo, eu não vou fazer metáforas,
eu não vou criar imagens, porque tudo isso não é filosófico, isso é de uma outra ordem, né. Então é um pouco do próprio modo de exposição desses textos. Geralmente eles não remetem muito à história, portanto eles têm uma camada menor de erudição recobrindo, né, mas não é que eles não sejam eruditos também, né. O próprio texto do Quine é um texto que remete à história e tal. Por exemplo, ele está falando de um monte de coisa que eu, inclusive, não consigo recuperar, porque eu não sou de tradição analítica. Ele está ali você tem uma infinidade de teorias sendo discutidas ao mesmo tempo, né. Porque ele está falando da teoria dos mundos possíveis, da significatividade, do nominalismo, ele está colocando todas essas teorias em conversa, numa espécie de ironia entre o Max X e o senhor Y, tal, né. Mas ele está fazendo essas teorias conversarem ali, né, mostrando como elas não são, uma resposta, satisfatória, né, porque elas caem numa contradição de que ou você fica com uma, ou você fica com outra, ou você vai criticar uma com a outra e elas vão entrar em contradições tais tal qual aquelas do Sofista do Platão, né, no Sofista do Platão, não sei se alguém já leu, mas o Sofista, do Platão, um estrangeiro vai conversar com o Teteto, né, que é uma tá junto com o Sócrates, e vai falar para ele: "Olha, como é que a gente faz para entender o que faz o sofista, e para refutar o sofista, e para separar o sofista do filósofo?". Com essa questão, como é que eu sei quem é que está dizendo a verdade, e que tem compromisso com a verdade, e que esse discurso é melhor do que aquele? E esse é o discurso do ser e aquele é o do não ser. E mais, como é que eu digo as mudanças do ser por um discurso da verdade? Como é que eu consigo estabelecer essa lógica semântica da verdade? Então, é um problema que está lá no Sofista do Platão, que vai passar pela lógica aristotélica, aí essa lógica clássica entra em crise e aparece essa lógica matemática para vir em socorro, vamos dizer assim, nesse patamar. Vocês têm alguma pergunta, assim, mais não? Eu não, professora. Então, não sei se está ficando muito claro qual é o caminho, vamos dizer assim, do curso, né, e por que que a gente está lendo esses textos, né, porque o próximo texto que a gente vai ler é um texto sobre esse conflito das filosofias, então é um texto que tem mais ou menos a ver com esse do Quine, é um conflito de filosofias. Como é que eu escolho? Por que que eu sou heideggeriana, hegeliana, tal? Como é que eu escolho entre uma filosofia? Só que a partir de um outro problema que é que o Porchat vai colocar, né, que é o Oswald Porchat, inclusive a gente vai retomar um pouquinho o problema do método estrutural. Na verdade, o método lógico-semântico também é um método, entre aspas, estrutural, porque o que interessa é a estrutura argumentativa do texto, né, então se X é Y, tal. Então, mas você tem algo que está fora do texto e te dá uma espécie de leitura do texto, você tem um solo externo ao texto. E esse solo externo existe? É um pouco o que o Porchat vai colocar, né. E se eu entender que esse solo externo nada mais é essa lógica semântica do Frege e do Russell, mais uma ontologia, e portanto eu não tenho um patamar, de exclusão dos compromissos ontológicos, eu tenho um outro compromisso ontológico, percebe? E quando eu vou utilizar esse compromisso ontológico, eu traduzo as outras filosofias nessa filosofia do Frege e do Russell, percebe? Então esse é o problema que o Porchat vai colocar na próxima etapa do curso. Que a gente só vai ler muito rapidamente, na verdade. Agora só para terminar mesmo, vocês Professor, querem diga. escutando? Tô. Não, assim, eu fiquei com dúvida, a senhora falou sobre esse texto de Heidegger, que aí aquela aplicação do princípio subjetivo de Kant, se aplica essa ideia que a senhora falou? Então, o princípio subjetivo de Kant, na questão do Quine, Exato. A questão da lei moral.
Então, o que o Quine diria? O Quine diria assim: olha, você está cheio de compromissos ontológicos nesse texto do Kant, né? Como que eu posso analisar esse texto sem me comprometer com aquilo que ele está propondo? Eu vou analisá-lo, lógico, semanticamente. Esses autores, tipo Quine, Carnap, eles não têm muita relação, principalmente com textos de filosofia política, mas eles são próximos ao Kant da epistemologia, né? Então, inclusive o Carnap fala, os juízos analíticos são mais ou menos o que o Kant diz que são juízos analíticos, porque o que o Kant propõe é uma certa semântica do pensamento, não nesses textos que a gente está lendo, né? Mas ele propõe um certo princípio subjetivo, que é, na verdade, uma espécie de ordem do pensamento, uma lógica do pensamento, que se põe como instância de objetividade. Nesse sentido, esses autores analíticos são um pouco kantianos, sim, neo-kantianos, né? Só que eles não aquela parte do Kant, de que a natureza nos leva para o esclarecimento, isso daí não, isso daí eles colocam bem de lado. Ah, Às vezes tem altas discussões com Kant, sim, esses autores. Inclusive porque uma das questões que está surgindo nessa época do Carnap, não do Quine, o Quine já é dos anos 70, então já é bem posterior, é o problema do neocantismo, o retorno a Kant, né? Sobre Kant, né? Voltar a Kant, né? porque eu vou te falar, filosofia é difícil demais, professor. O que? Esse texto? Todos. Não, aquele texto sobre o princípio subjetivo, se vocês quiserem. Agora vocês já responderam, né? Eu não vou levar tanto em conta porque eu sei que é problemático, né? Assim, o texto que vocês tiveram que ler, né? Mas. Que é o seguinte, assim, tipo, eu entendo assim que eu já tinha lido antes, tipo, que é o imperativo categórico, né? Que é a ideia da ideia universal, tipo, a máxima, né? É bom para mim, eu coloco porque é bom também para todos, e todos Isso, concordam, né? isso. É o princípio de universalização. Mas esse princípio de Exato. universalização, ele é um princípio racional, pensa bem. Porque Aí, contudo, Kant também coloca, né? Que o ser humano tem a finalidade de si mesmo. Então, seria bom utilizar esse princípio universal, né? isso. Tipo assim, até aí eu consegui entender, mas só aí também. Passou daí eu não consegui entender mais Não, nada. a questão um pouquinho assim do princípio subjetivo, né? A razão, ela dá regras a si mesma. Em que sentido? A razão, ela não entra em contradição consigo mesma, ela não entra em contradição lógica consigo mesma. Então, por exemplo, isso que você falou do princípio de universalização. Se eu digo que algo é bom, mas é bom para mim, mas não é bom para o outro, eu estou entrando em contradição. E a razão sabe que isso é contraditório, percebe? Embora é óbvio que a gente vai tender a situar-se, vamos dizer assim, né? Mas você sabe que você está situando-se, você sabe que você está errado. Por quê? Porque a razão, quando ela pensa logicamente, ela sabe que aquilo que não é universalizável, portanto, tem alguma coisa que não é, que é contraditório dentro disso. Então, é uma espécie de princípio que a razão dá para si mesmo, nesse sentido. E esse princípio é racional. Eu sei que parece que é circular o que eu estou dizendo, mas é racional em que sentido? A razão, ela é um, ela equaciona, né? Então, ela percebe que isso há um desequilíbrio, que é essa ideia de liberdade. O que é liberdade? A liberdade é a razão dar regras a si mesmo. Em que sentido? Nesse sentido, né? Do princípio do princípio subjetivo e põe as questões para a própria razão, mas não é subjetivo porque é para mim de um jeito, para o outro do outro. Não, porque isso não é livre, inclusive, né. Agora, é claro, nós como seres sensíveis, e é isso que o Kant fala naqueles textos políticos, naquele texto sobre a história, nós tendemos a nos excetuar dessas questões, né. Assim. Então, assim, eu como ser que vive na Prússia, por exemplo, no Kant,
eu vou me excetuar de algumas questões, eu vou querer, sei lá, me excetuar da lei moral, embora eu saiba que essa lei ela é um imperativo, né, porque senão a razão discorda de si mesma, percebe? Ela entra em contradição consigo mesma. É porque Tarrafas, que é tantas palavras que ele coloca, tipo, meio que você vai se perdendo, e, tipo, você tem que. Por isso que meio que eu me perdi também na ideia do texto analítico. Mas tá bom, professor, muito obrigado. Mas esse texto aí, na verdade, a gente não leu, né, não sei se você a gente não leu e eu coloquei um pouco como um teste mesmo, né. Não, não leu, mas assim, a gente vai responder, teve que Sim, pesquisar ele, várias isso, coisas. mas, Tá, mas obrigado, a senhora ajudou bastante. então é isso, gente, vou parar a gravação, senão a gravação não dá certo.